pessoal, tudo beleza com vocês? Hoje nós estamos aqui para falar sobre um assunto que muitos de vocês vêm perguntando, que é o assunto sobre legalização. E para falar sobre esse tema eu trouxe um melhor amigo meu aqui que vive aqui na Bélgica também com a sua esposa, que tem uma história completamente diferente da minha. A gente vai bater um papo sobre isso. Então galera, vamos direto pro assunto, porque eu tenho certeza que vocês querem saber como foi a minha experiência e a dele de estar no Brasil e vir para a Europa. Então esse é meu amigo Caio. Caio, se apresente pra galera. E aí pessoal, beleza? Tranquilo? Meu nome é Caio, tenho 27 anos, moro na Bélgica já há quase 9 anos, quase 10 anos na verdade, tem mais de 9 anos que eu moro aqui. Cheguei em 2007 e tive uma experiência bem maneira, né? Passei por várias partes aqui Já fui estudante, sou estudante ainda, mas de uma maneira diferente. Trabalho atualmente na Bélgica, já tive irregular no país, de maneira ilegal, hoje estou regularizado, enfim, todos esses processos aí. A gente vai compartilhar um pouquinho com vocês, para vocês saberem como é que é um pouco dessa experiência de legalização, como que a gente vive na Europa, né, o nosso corre-corre. Pois é, então vamos lá. Caio, a primeira pergunta é o seguinte, que eu acho que a galera quer saber. Samuel, eu quero sair do Brasil. Não estou numa situação boa, mas quero ir para a Bélgica, mas quero ficar legal aí. Como é que eu faço? Quais são os primeiros passos a ser feito? Vamos lá. A gente vai falar um pouco da nossa experiência, porque não tem como, gente, a gente falar para vocês, olhem, façam isso, façam aquilo. Cara, muda o tempo todo a lei aqui. Exato. Então não tem como falar exatamente o que tem que ser feito. A gente vai contar nossas experiências e com isso, peguem tudo que vocês podem e aí façam a sua escolha. Beleza? Então a primeira coisa, Caio, como é que foi para você, para sua família, saírem do Brasil e vir para a Bélgica? Da onde veio essa decisão e qual foram os primeiros passos que vocês tiveram? Na verdade, tudo começou com o meu padrasto, que teve uma experiência com outros países. Ele foi para a Austrália assistir as Olimpíadas de Sydney. E depois ele teve a oportunidade de ir morar em Londres. Eles moraram um tempo, ele e minha mãe, em Londres. E por acaso minha mãe acabou conhecendo algumas pessoas na Bélgica, decidiu mudar de país e veio pra cá. Sim. Ela chegou a princípio aqui de maneira como se fosse um turista, né? Sim. Como a maioria das pessoas vem. Eles vêm para passar, por exemplo, 3 meses, conhecer o país. Acabam gostando do país, acabam recebendo alguma oferta de emprego, né? Sim. Na maioria das vezes os trabalhos que são oferecidos aqui, pelo menos na Bélgica, são os trabalhos relacionados com a limpeza. Sim. Ou com a construção. Exato. Então a maioria dos brasileiros que vêm trabalhar aqui, ou eles têm um pouco de experiência nessa área e acabam se dando bem facilmente, mas como são áreas que não exigem conhecimentos técnicos tão aprofundados, a gente consegue se virar bem. Sim. Então a minha mãe acabou vindo para cá, ela começou a trabalhar aqui, né, mas não estava regularizada ainda, então ela queria se informar. Sim. Ela foi procurar informações com outros brasileiros. Um ano depois, que ela já estava morando na Bélgica, mas ela já tinha uma experiência de Europa, ela trouxe não somente eu, mas também a minha irmã, caçula, minha avó, e a partir daquele momento nós contratamos um advogado. Então, no período que a sua mãe estava em Londres, que ela já morava em Londres, lá em Londres ela já tinha uma regularização. Ela tinha um documento que regularizava ela de estar no país ou não? Não, naquela época, na verdade, quando ela chegou a princípio lá, ela fez uma aplicação, né, uma demanda, na verdade, para um visto de estudante. Ela se inscreveu numa escola lá em Londres, porque quando ela chegou em Londres ela estava ainda legal como visto de turista. Resolveu ficar lá. Ela fez uma demanda então para esse visto de turista lá em Londres, se inscreveu numa escola e eles aceitaram. Né? Ela ficou 6 meses além do prazo de turista, ainda legal para poder fazer o curso. Só que vencido esse tempo, eu não conheço muito bem os fatos, eu era muito jovem na época, mas eu sei que ela não renovou esse visto e permaneceu de maneira ilegal em Londres. Ela ficou lá durante mais ou menos uns 3 anos, creio eu, né? E depois ela resolveu vir para a Bélgica. Exatamente. Mas então, a pergunta agora é a seguinte: quando ela veio, ela achou que era um risco ela vir sem essas documentações, sem saber como é que funciona? Tá certo que a época era completamente diferente. Hoje nós vivemos uma época, pelo menos na Europa, onde as portas estão fechando cada vez mais. A gente concorda com isso, certo? Exato. Então, foi um risco para ela vir sem essas documentações? O que você acha que hoje
ela olharia para trás e ela falaria o que ela poderia ter feito diferente nessa questão do período em que ela foi para Londres e depois de Londres que ela veio para cá, na questão da legalização. Creio eu que o risco sempre acontece, né? A gente sempre corre um risco. Só que naquela época faltava muita informação, que hoje a gente pode obter através de experiências, né? Hoje nós temos inúmeras pessoas, famílias conhecidas que vêm para a Europa, que vão às vezes para os Estados Unidos, no Brasil mesmo é muito frequente as pessoas irem para o Japão, e que tem uma informação, que tem um conhecimento de como poder chegar no país, o que eles devem fazer. Naquela época, basicamente o que eles falavam era, compra a passagem, venha e você tenta o visto aqui. Sim. Né? Porque tentar o visto no Brasil, a maioria das vezes era negado. Mas era mais fácil do que hoje em dia. Então era um risco. Ela conseguiu ficar ainda quase um ano legalizada no país. Depois ela caiu na onda da imigração ilegal, né? Ela continuou trabalhando, fazia as limpezas dela. Sim. E depois ela veio para a Bélgica. Eu acho que também gerava essa expectativa no pensamento dela de que talvez na Bélgica ela conseguisse uma perspectiva diferente, né? Sim. Talvez conseguisse a regularização, sim, que foi o caso. Né? Ela chegando aqui, ela conseguiu dar os passos para chegar nessa etapa da legalização, né? Tá, beleza. Pra mim, galera, pra eu entrar no contexto também, foi basicamente a mesma razão. Não estava bem no Brasil, vamos para outro lugar. Meu pai, em começo, ele ia para Londres. Só que ele passou por Bruxelas, ele parou aqui para fazer a escala. E aí ele encontrou um primo dele que já tinha um trabalho para ele se ele quisesse ficar, então ele acabou ficando. Depois de um ano, minha mãe veio, mais um ano, nós viemos. E quando a gente veio, já havia uns 3 para 4 anos que meus pais já estavam aqui, ia dar quase um ano que a gente estava aqui. Eles decidiram, enfim, aí então, entrar com o papel na comuna, com o pedido e etc. E todo um processo foi feito. Agora que nós chegamos na pergunta. Sua mãe chegou na Bélgica, viu que ela precisava de uma regularização. Qual foi o processo que a sua mãe teve de ir lá na comuna, fazer o pedido? O que ela precisou para fazer isso? Certo. Primeiro eu acho que eu vou explicar para o pessoal que aqui em termos administrativos nós chamamos de comuna o que no Brasil seria a prefeitura e o que na França seria a mairie, alguma coisa assim. Então a minha mãe chegou aqui, estava trabalhando de maneira ilegal no país e tal, para sobreviver, pagar as contas, enfim. Como todos nós. Como a maioria dos imigrantes que vêm para a Europa e tal. Ela ficou sabendo que era necessário o quê? Contratar um advogado, analisar o caso dela, né, e fazer um pedido de regularização. Como é uma pessoa que está se integrando ao país, que tem desejo de estabelecer o país. Sim. Ela contratou um primeiro advogado. Esse advogado cobrou um valor X, fez todo o dossiê dela, constituiu esse dossiê, enviou ele para a prefeitura. A prefeitura analisou e recusou o pedido. Ela tinha ainda assim o direito de entrar com um pedido de reanálise de dossiê. Sim. Né? Então ela pagou a taxa necessária para fazer essa reanálise, e mesmo assim eles negaram o pedido e deram uma carta para ela, para nós na verdade, de expulsão do país. Olha, é uma carta não de expulsão, mas nós deveríamos quitar o território belga dentro de um prazo de 30 dias. Exatamente. Né? Resumindo, era uma carta que eles estavam recusando de poder documentá-los e regularizá-los no país. Exato. Uma das razões dessa carta ter chegado às nossas mãos era que o trabalho, né, que minha mãe estava tentando executar no país, ele não tinha demanda de mão de obra. Sim. Na verdade, existiam muitas pessoas que estavam paradas no país que poderiam executar esse trabalho. Então, né, na verdade, a mão de obra ela excedia a demanda. Exato. Então eles recusaram automaticamente. Foi aí que minha mãe, com uma outra amiga dela aqui mesmo e tal, disse que havia um advogado, que é o advogado atual da minha mãe, que conseguiria, ele era especializado na causa de estrangeiros, que conseguiria, através de uma nova lei que estava saindo, né, era um artigo, na verdade, de uma lei que estava sendo reaplicado, e que esse artigo dava direito às pessoas que tinham chegado ao país antes de 2007. Né? Essas pessoas poderiam entrar em aplicação e tal, e tentar a regularização à condição de que eles tivessem uma promessa de trabalho, que tivessem realmente alguém disposto a empregá-los, a fornecer um contrato, e enfim, que eles tivessem vínculos com o país. Exato. Né? Então vamos lá, galera. Anotem aí. Primeira coisa, primeiro passo, sempre haverá riscos. Não importa a escolha que você faça,
sempre haverá riscos. Segunda coisa, pelo que você falou, se informe no advogado que você vai fazer a sua escolha para que ele possa dar entrada para pegar a sua regularização. No caso, o primeiro advogado, infelizmente, não conseguiu. Ela se informou com amigos e etc. e conseguiu um advogado que era realmente especializado para isso. Então, isso é muito importante. É o segundo passo e uma coisa importante. São pontos. Anotem pontos. Você que quer vir, anotem os pontos que você precisa desse vídeo. Entendeu? Das nossas experiências. Anote. A próxima pergunta é quanto tempo? Quanto tempo você esperou para uma primeira resposta positiva, de uma certa forma? Certo. Então, como eu disse, primeiro advogado a gente obteve uma resposta negativa, né? Foi negado o pedido de regularização. Com o segundo advogado, eles disseram que o nosso dossiê ia ser tratado, ia ser analisado, porque era constituído um novo dossiê, entre aspas, né? Eles levaram em conta, então, todos esses critérios. Escolaridade das crianças, quantas pessoas moravam, qual era o tipo de emprego, o salário, né, a remuneração da minha mãe, no caso, se nós tínhamos um apartamento alugado, enfim, todas essas coisas. O dossiê dela ficou em curso mais ou menos uns 2 anos, né, até realmente chegar a carta de identidade magnética, que, né, que é a forma europeia e tal, na mão. Só que interessante é que ela, porque aqui na Bélgica nós precisamos, como imigrantes, vocês podem obter 3 tipos de status. Muito importante, gente, muito importante isso. Então você pode ser um trabalhador, você pode ser um autônomo, ou você ainda pode ser um autônomo que gerencia. Né? É um terceiro tipo de classe, né? de trabalho que a gente pode obter. Então, assim, para cada uma dessas classes existe o que a gente no Brasil chama de carteira profissional, a carteira de trabalho, na verdade, né? Aqui a gente chama de carteira profissional ou simplesmente um permisso de trabalho. Então minha mãe teve que fazer um pedido de permisso de trabalho na época, porque ela ia ser declarada por uma empresa. Esse permisso de trabalho ele chegou até rápido, com o pedido dela, quando foi aprovado, daí 6 meses chegou o permisso de trabalho que era renovado anualmente. Com certeza. Só que aí para chegar a carta de identidade levou um pouco de mais tempo, por causa que tudo isso é em função da prefeitura, porque aqui a organização ela é como? Em uma cidade você tem as comunas ou os bairros que a gente fala, cada comuna tem uma prefeitura, né? Cada prefeitura é responsável por aquele espaço territorial. Então a nossa prefeitura de Anderlecht, ela foi um pouco mais lenta devido ao número excessivo de imigrantes que moram ali. Talvez se nós morássemos numa região como Uccle, uma região como Watermael-Beaufort, que aqui são bairros onde a quantidade de imigrantes não é tão flagrante como nessas outras comunas, como Molenbeek, Anderlecht, Schaerbeek, onde há uma predominância de imigrantes. Então ali o ofício dos estrangeiros, que é o organismo responsável pela análise, pela correspondência entre o Estado e os estrangeiros, ele tem uma importância muito grande. Então o trabalho que eles desenvolvem leva tempo. Então talvez seria um pouco mais rápido se fosse numa prefeitura, né, menos carregada de imigrantes. Mas nós estávamos naquele bairro, tivemos que trabalhar por ali. Caio, e agora? Como é que está a situação? Quais são os benefícios que ser regularizado no país trouxeram para você? Você que tem uma situação diferente agora, porque você já não vive mais com sua mãe, você é casado. Como é que está isso tudo agora? Olha, eu vou primeiro falar da parte da minha mãe. Ela conseguiu se regularizar, né? Consequentemente, como eu morava e era estudante na época com ela e a minha irmã também, nós dois recebemos também a regularização, certo? Agora, para manter essa regularização, o país ele exige algumas coisas, né? Principalmente para estrangeiros que não são da zona europeia, né? Da União Europeia. Então nós que somos brasileiros não estamos inclusos nessa zona. O que exige o país? O país exige que você produza algo, que você seja produtivo para ele. Ou seja, você tem que estar trabalhando ou você tem que estar estudando. Né? E para fazer uma dessas duas coisas, você tem que estar, por exemplo, declarado como uma empresa ou inscrito, né, numa instituição educacional.
como uma faculdade, para quem segue os estudos ainda escolares, tem que estar na escola. Então eles fornecem provas para você. No caso do profissional, ele te passa uma carteira de trabalho, ou simplesmente um permisso de trabalho, você fornece isso para o organismo, né, que é o Ofício dos Estrangeiros, e eles vão continuar comunicando, você recebe a regularização, a renovação da sua carta. E a mesma coisa para as instituições educacionais. Eles te fornecem certificados de que você está seguindo aquele curso e assim por diante. Os benefícios. Eu, particularmente hoje, eu tinha um estatuto de estudante, passei a trabalhar, né? E hoje eu exerço a minha atividade profissional dentro da limpeza, né? E também sigo uma formação, só que com uma faculdade de ensino à distância pelo Brasil. Sim. Mas os benefícios, vamos falar dos benefícios. Os benefícios do país é que você, primeiramente, ajuda médica. Nós aqui temos um sistema um sistema social de ajuda médica muito importante, que é a Mutuelle. Você paga uma taxa, você paga uma contribuição nesse organismo e você recebe reduções, né, em valores de medicamentos. Você é reembolsado em quase 100% das consultas médicas. Então, para quem às vezes tem um tratamento, é diagnosticado, por exemplo, que a pessoa tem um reumatismo, que ela precisa investir em medicamentos caros, a Mutuelle vai lá e te ajuda. Você tem benefícios altíssimos em descontos para cursos superiores, né, como uma faculdade. Sim. Aqui, um exemplo básico é que você vai cursar uma escola técnica, você vai estar pagando a faixa de 300 euros por ano, né, para cursar um ensino técnico superior. Então, são valores realmente muito bons. Enquanto se você for pagar como estrangeiro, eles vão cobrar um absurdo, né? Vai cobrar muito caro, né? Então, os valores são financiamentos, apartamento, casa, tudo isso, até a abertura de conta em um banco, necessita da regularização. Então, quando você não está regularizado no país, todos os meios para se viver em sociedade de maneira adequada e legal mesmo, eles são praticamente nulos, né, quando você não está regularizado no país. Exato. Então, galera, com tudo isso, com a experiência do Caio em principal, trouxe ele porque é uma pessoa que passou por uma situação completamente diferente da minha. A minha foi um processo mais longo de espera, mas a gente já recebeu a definitiva porque era uma família grande, todo mundo sabe, com trabalhos diferentes, mais fixos, já com declaração. Então é completamente diferente da situação dele. Agora, os conselhos que a gente tem pra você. Eu quero perguntar pro Caio, então, qual é o conselho que hoje, depois de tudo isso, o que você falaria pra uma pessoa que quer sair? Ela tá pensando agora em vir para a Bélgica e ela quer morar aqui. Qual é o conselho que você dá pra essa pessoa? Primeiramente, se você tem algum vínculo com algum país europeu, isso implica, por exemplo, uma descendência, ou se você tem pessoas que já estão legais no país, procura estabelecer uma ligação com essas pessoas. Por exemplo, se você tem descendência, vamos dar um exemplo dos italianos, que é até a 4ª geração, tenta se regularizar primeiramente estando no Brasil, né? Para vir para cá já com uma documentação prévia. Isso vai facilitar muito, mesmo você não falando o idioma. Segundo passo, tenta falar uma língua, que seja o inglês, o francês, o espanhol. Tente falar uma língua a mais do que o português, porque isso dificulta muito a sua chegada aqui no país, principalmente se você está vindo para se estabelecer. Já como turista, você imagina, as pessoas que chegam aqui, né, você vai ser interrogado, por exemplo, lá no controle de imigrações da fronteira, e eles vão perguntar para você, né, o que você está vindo fazer aqui, e você não sabe nem entender o que a pessoa, como é que você vai falar que você é turista? Então, o primeiro passo, eu acho que, além de se informar se você tem uma descendência, uma conexão com alguém que já veio da Europa, eu acredito que a língua, a comunicação é um fator primordial. Você tem que falar uma língua além do português, né? O brasileiro tem que colocar isso na cabeça, que é necessário se comunicar, né, com outras línguas. A não ser que você esteja indo para Portugal, né? Mas mesmo assim, cara, mesmo assim, hoje o mundo que a gente vive é um mundo cheio de tecnologias, cheio de oportunidades. Mas você precisa se informar, você precisa estudar um pouquinho mais, que seja uma língua diferente. Gente, você tem internet em casa. Você está vendo esse vídeo, você tem internet em casa. Então significa o quê? Tem muitos sites que têm cursos gratuitos
para você, inglês, francês, espanhol, qualquer língua. Então, se informe, vai lá e faça buscas, se informe, que é muito importante para você chegar aqui, para você falar pelo menos o básico do básico, pelo menos para você entender realmente se o cara tá perguntando para você, ah, mas o que você vai vir fazer aqui? Pelo menos essa frase. Você entender e poder responder já é, nossa, já é de grande ajuda. Eu acho que o terceiro ponto seria você ter em mente que o custo de vida na Europa, ele é bem mais alto que o custo de vida no Brasil em relação à nossa moeda atualmente. Sim. Então, para vir para cá, você vai ter que ter economizado um pouquinho de dinheiro. Sabendo que, na Bélgica pelo menos, quando você conclui e fecha um contrato de aluguel, é necessário o pagamento da primeira mensalidade, ou seja, você não usufrui para depois pagar, mas você paga em adiantado, né? A mensalidade do mês que você vai usufruir. Sim. E também é necessário o adiantamento do valor de mais 2 mensalidades, que são chamadas de garantias. Sim. Então, quando você vier para cá, tem que ter em mente que você tem que ter o valor de 3 aluguéis para poder passar pelo menos um mês. E se você romper o contrato de aluguel, que seja de 1 ano, 6 meses, 3 meses, você perde automaticamente o direito de recuperar o valor da sua garantia. Exato. Né? Então, você tem que primeiro se informar se você quer se estabelecer aqui, alguma descendência, alguma coisa para ter um vínculo com o país. Segundo, você tem que falar um pouquinho de algum idioma que ajude, de preferência fale o inglês, porque é uma língua praticamente universal, né? Sim. Terceiro, você vai ter que ter dinheiro para poder alugar um lugar e ficar, a não ser que você vai ficar na casa de um amigo já, né? Algo já pré-estabelecido. E depois você tem que pensar na parte mais importante. Se você não tem vínculo com alguém da Europa, você não tem descendências, e você mesmo assim quer vir para cá, você vai ter que ter dinheiro também para contratar um bom advogado e encontrar um emprego que esteja disposto a te declarar e a te oferecer um trabalho, né, fixo. Sim. Depois de ter todas essas coisas na mão, aí sim você vai tentar, não é certeza, mas você vai tentar a regularização através do advogado, alegando que você quer se estabelecer no país, que você tem um contrato de trabalho, uma promessa de trabalho. Eles vão analisar seu dossiê e vão dizer para você se é viável o país ou não. Mas atualmente com a crise, né, de imigrantes na Europa tem sido bem complicado. Gente, eu acho que de tudo que a gente conversou aqui, põe uma coisa na cabeça. Riscos você vai ter. Ficando no Brasil, o risco de estar aí, de não poder realmente fazer aquilo que você gosta, e o risco de você sair do Brasil também é muito alto, de não dar certo. A gente não está falando que não vai dar certo. Pelo contrário, a gente quer que dê certo para todo mundo que quer que todo mundo tenha a oportunidade de poder vir e conhecer um outro país. Mas então, venha preparado para tudo. Então é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Principalmente, eu espero que nós tenhamos falado um pouco de tudo aqui, que a gente vem falando já sobre esses assuntos já há algum tempo, e ter uma experiência como a dele, que é diferente da minha, é muito importante, porque vocês vão entender muito mais do que a gente está falando. Então é isso, galera. Se vocês gostaram, deixa o seu gostei aí embaixo, porque isso ajuda muito, muito pra gente continuar a fazer os vídeos. E compartilha o vídeo também com os amigos. Se você conhece algum parente ou algum amigo que tá pensando em algum dia poder sair da Europa, manda esse vídeo já pra ele ficar informado e saber o que ele precisa fazer. E você, cara, o que você achou de participar do vídeo? Maravilhoso. Voltem sempre. Se inscrevam no canal. Tem aqui, ó, inscrever, você clica, vai estar do lado esquerdo da tela. Eu acho que é isso. Talvez é o esquerdo da tela para vocês. Se o YouTube não mudou, né? Se o YouTube não mudou. Depende da plataforma. Exatamente. Dá um clique aqui no like. Exatamente. Se inscreva no canal. Então é isso aí, galera. Nós vamos ficando por aqui. Nós vemos você no próximo vídeo. E falou!